Salmo 142, verso 5, palavras do salmista. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Eu não sei quantos irmãos ouviram o testemunho de um garoto chamado Mateus, de 13 anos. Ele estava numa das classes em que aquele terrorista entrou. O testemunho dele foi num canal fechado, mas na internet está sendo veiculado muito isso. O repórter chegou para a criança e disse, um garoto de 13 anos chamado Mateus, o que aconteceu lá na sala? Vou falar com minhas palavras, porque para gravar, né? Depois que a gente passa do meio-dia para tarde, fica mais difícil. Mas a essência é isso aqui. O que aconteceu lá dentro da sala? O rapaz entrou, mandou todo mundo se agachar, virar de costas, e ele foi atirando, e aquela coisa toda, e o menino começou ali a dizer, e a reviver tudo o que ele passou dentro da sala de aula. E o repórter perguntou para ele, mas o que você sentiu? Você sentiu medo? Sim, eu senti muito medo. Eu estava ali perto da lousa, mas eu estava sentindo muito medo. Quando ele chegou perto de mim, quando ele estava atirando nos meus amiguinhos, eu comecei a orar. E eu dizia, Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda, eu não quero morrer. E disse que quando aquele moço chegou perto dele, colocou a arma na cabeça dele, ele virou para o rapaz e disse, moço, eu não quero morrer. E ele respondeu para ele e falou assim, você não vai morrer hoje, hoje não é o seu dia. Você não vai morrer hoje. E o repórter perguntou, mas você não teve medo? Eu falei assim, não, nesse momento eu não tive medo, porque eu orei e pedi para Deus me guardar. E o repórter ainda continuou, mas quem te ensinou a orar? Eu aprendi lá na escola bíblica dominical que tem na minha igreja. Eu aprendi a orar. A importância, meus irmãos, de termos os nossos filhos aos pés do Senhor na escola bíblica dominical. Não se abre mão, irmãos, de estudar a palavra de Deus. E esse garoto foi salvo porque ele aprendeu a pedir socorro. O nome dele é Mateus, ele tem 13 anos de idade. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. E o Senhor foi refúgio para ele naquele momento. Nós não sabemos qual o propósito do Senhor para ele, mas nós sabemos que o nome do Senhor foi engrandecido e será para sempre. Amém. Meus irmãos, quando nós estamos dentro desses muros, nós não precisamos correr perigo, porque o Senhor é guardião destas portas. Nas cidades de refúgio, havia anciões que guardavam aquelas portas. Mas hoje quem guarda estas portas é o próprio Senhor. O Senhor nos guarda, irmãos. Não tem por que temer se o Senhor está conosco. E qual a pena desses refugiados? Depois que eles eram julgados e sendo constatados que foi um acidente aquele crime, eles tinham que viver dentro daquela cidade até que o sacerdote morresse. Uma vez que o sacerdote morresse, o sacerdote que julgou, então ele estava livre. E meus irmãos, quero trazer uma outra ideia para vocês, um outro paralelo. O Senhor é o nosso sacerdote que vive para sempre. Ele não morre, ele vive para sempre. Daí a nossa liberdade é garantida para a eternidade. Você tem ideia do que significa esse refúgio, meus irmãos? Você pode fazer ideia do que significa isso? Você tem um sacerdote
que vive para sempre, por toda a eternidade, e Ele nos convida a ser o nosso guardião para todo sempre junto a Ele. Em alguns momentos das nossas vidas nós nos sentimos abrigados, protegidos e amparados. Agora você faz ideia de ser protegido por um Deus que não morre, por um Deus que é eterno, por um Deus que não cochila, que Ele não perde atenção quanto a você. Ele está atento diariamente, todos os dias, todas as horas. Ele está com seus olhos postos em você. Aleluia. Você faz ideia do que significa viver e buscar refúgio no Senhor? Nós seríamos tão diferentes, meus irmãos. Seríamos crentes tão diferentes se nós entendêssemos plenamente o que significa isto. Hebreus, capítulo 6, livro dos Hebreus. Hebreus, capítulo 6, verso 17, diz assim, melhor 18, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Estamos seguros, irmãos, para a eternidade. Aqueles homens que buscavam refúgio nas cidades de refúgio, eles só tinham segurança enquanto o sacerdote estava vivo. Então, irmãos, nós temos segurança para a eternidade. E isso, irmãos, é uma promessa que não muda. Para os crentes da minha geração, sabe disso, e para outros que vieram anteriormente, sabe disso, que o evangelho que se prega hoje é muito diferente daquilo que nós conhecemos. Certo? Quem é aí da minha geração? Não vai me deixar sozinha, pô. Quem é da minha geração? Não é verdade, irmã? O evangelho é muito diferente. Mas o meu Deus continua o mesmo. Ele não muda. E não há nada neste mundo que o faça mudar. Ele prometeu, Ele não vai mudar de ideia. Nós, os homens, mudamos, pastores mudam de ideia, igrejas mudam de ideia, mas o meu Deus, Ele não muda. E se Ele prometeu que seria o nosso refúgio, Ele continuará sendo, porque Ele não muda de ideia, Ele não muda de intenção, Ele não muda, não tira os seus olhos do seu povo, porque Ele diz que a sua promessa é âncora para as nossas almas. Eu nunca tive a oportunidade de ver um navio de perto e espero não ter. Morro de medo de água. Mas eu sei que a Jussara já passou por isso, perto de navio. Não, foi a Sônia. Foi a Sônia que foi viajar de navio. Alguém conhece navio de pertinho? Pelo menos isso, né, gente? Por favor, né? Por favor, vocês ficam me deixando sozinho assim. Mas vejam, o que eu vejo na TV, o que eu conheço, é que um transatlântico é um bichão enorme, né? Você já percebeu o tamanho da âncora dele? É bem menor, não é? Não é não, Damiana? É bem menor. Mas quando aquilo se atraca, eles jogam a âncora, nada tira aquele navio do lugar. Sabe, meus irmãos, você e eu não podemos mudar de lugar, porque a palavra do Senhor, esta palavra é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação, porque o meu Deus, o teu